E vai. A gente vai começar falando do caso 1 desse trabalho, que é a avaliação. E eu vou começar falando primeiro sobre o código de ética, no caso, as falhas do código de ética, no caso 1. E primeiro eu vou falar sobre o fato do caso ter sido encaminhado pelo colega que se mudaria da cidade. No artigo 15.1 do Código de Ética fala: em caso de demissão ou exoneração, o psicólogo deverá repassar todo o material ao psicólogo que vier substituí-lo ou lacrar para posterior utilização pelo psicólogo substituto. Mas não teve esse material. Parece que não teve continuidade no serviço, porque o psicólogo começou do início o atendimento. E não só isso, no artigo 1 do Código de Ética, no caso, diz: sugerir serviços de outros psicólogos, sempre que, por motivos justificáveis, não puderem ser continuados pelo profissional que assumiu inicialmente e fornecendo ao seu substituto as informações necessárias à continuidade do trabalho. Mas cadê essas informações? O trabalho não foi continuado, mas sim reiniciado. Outra coisa que dá para ver como falha ética foram no fato quando ele descreve a figura materna. No artigo 2G fala: emitir um documento sem fundamentação e qualidade técnico-científica, no caso, é vetado ao psicólogo. E ele não teve fundamentação e qualidade técnico-científica para descrever o pai como ele descreveu, porque anteriormente no documento fala que ele não teve encontro com a figura paterna e ele vai lá e descreve o pai como uma figura agressiva, faz um diagnóstico de transtorno psiquiátrico, no caso uma hipótese, mas ele não tem nenhuma fundamentação para isso, porque ele não teve um encontro com a figura paterna. No artigo 20A do Código, diz: informará o seu nome completo, o CRP e o seu número de registro em qualquer e-mail que você vai publicar o seu serviço. Mas no final do laudo, ele deixou apenas a sua assinatura, não necessariamente é o seu nome completo, mas aqui não diz, sua inscrição no CRP São Paulo e a data, ou seja, não faltou o seu nome completo e seu CRP, no caso. Enfim, essas são as falhas do Código de Ética. Falando agora sobre o CFP 6/2019, tem a resolução, no caso, temos algumas falhas, por exemplo, a falha onde é citado no artigo 7.5, que diz que a gente tem que analisar como um todo o negócio, a questão social, o efeito histórico, tem que ter um olhar crítico sobre o negócio. E eu não acho, e o grupo como um todo pensou que não foi responsável a decisão de não envolver o pai, analisar apenas a mãe e a criança. Aqui ele justifica essa decisão falando que ele decidiu principalmente se preocupando com o bem-estar da criança e zelava pelo espaço da terapia, mas como um grupo achou uma decisão irresponsável e considerou isso uma falha. No artigo 4.2, fala que tem que ter uma relação direta com a pessoa no documento e não teve essa relação direta com a figura paterna quando ele descreve o diagnóstico, que fala que é uma figura descontrolada, agressiva, fala que tem uma hipótese de transtorno psiquiátrico. E no artigo 5.1 fala que tem que ter dados para esse tipo de negócio, dados que surgiram do nada, porque novamente ele não teve contato com a figura. E o solicitante declarado, que ele fala que assim, ele declarou um documento instituído como laudo psicológico e não apresentava endereçamento, ou solicitante declarado. E teria que ter colocado que foi solicitado pelo paciente, não por um solicitante declarado. No artigo 5.5, fala que
que descrever os métodos e as técnicas pelo qual você está utilizando descrevendo a sua hipótese, mas ele não utilizou nenhum método, nenhuma técnica, e é por isso que ele não colocou, mas ele teria que colocar. E assim como no artigo 5.7 fala que essas técnicas têm que ser descritas preferencialmente no final. E no final você tem a assinatura, a sua inscrição e no seu CRP. E é isso. Bom, agora será feita a análise do laudo a partir da resolução número 6 do CFP, emitido em 2019. Tudo que vai ser dito agora está presente no artigo 13. Bom, a gente analisou e percebeu que não foi citado o número de encontros nem a duração do processo realizado. Como é dito na primeira linha da quarta rúbrica, não foi respeitada a fundamentação teórica, que não apresentou inclusive para sustentar o instrumento técnico utilizado, que também não foi citado, como é dito na segunda linha da quinta rúbrica. Foram feitas afirmações sem sustentarem fatos ou teorias, não tendo linguagem precisa, nem objetiva, como é dito na terceira linha da quinta rúbrica. Sem o item 2 da sexta rúbrica, que é dito que o documento deve ser encerrado com indicação do local, data de emissão, carimbo que conste nome completo ou nome social completo do psicólogo, acrescido de sua inscrição profissional, com todas as laudas numeradas, rubricadas, da primeira até a penúltima lauda, e a assinatura do psicólogo na última. Também não está presente a sétima rúbrica, que é na elaboração dos laudos, é obrigatória a informação das fontes científicas ou referências bibliográficas utilizadas em nota de rodapé, preferencialmente. Nós como um grupo estamos aqui para falar do caso 2. Então vamos começar. Bom, a primeira coisa que a gente percebeu, né, no caso 2, que é o laudo, né, é que na identificação, o psicólogo ou a psicóloga não coloca o seu nome completo, né, e isso infringe o artigo 13, a linha 2 da segunda rúbrica do artigo 13, tá bom? Pois tem que ter o nome completo do psicólogo na identificação e no final do documento também. Bom, também isso infringe o artigo 20A do Código de Ética do Psicólogo também, que eu vou ler agora. O psicólogo, ao promover publicamente seus serviços, ao promover publicamente seus serviços por quaisquer meios, individual ou coletivamente, informará o seu nome completo, CRP e o seu número de registro. No caso aqui, não possui esse número de registro do CRP também, né? Também não possui na identificação, também nenhum carimbo, né? Também no item de identificação também não possui o nome completo do solicitante, ou seja, da pessoa que solicitou essa emissão de documento, e isso infringe a terceira linha da rúbrica 2 do artigo 13. Bom, também nós não temos também um nome completo do autor do documento, né? Ou no caso, óbvio, do psicólogo ou psicóloga que emitiu esse documento. Tranquilo? E isso infringe a linha 5 da rúbrica 2, né, do artigo 13. Bom, também não possui raciocínio técnico-científico que justifique o trabalho realizado, né, e isso infringe a rúbrica 4 do artigo 13, ok? Também não possui descrição da demanda, tá? Então, o item demanda, né, do laudo não está aqui presente, e isso infringe a linha 1 da terceira rúbrica do artigo 13 também. Esse tipo de documento psicológico, ele não possui raciocínio técnico-científico que justifique o trabalho realizado. E isso diz, né, na rúbrica 4 do artigo 13 que isso não é possível. Então, você precisa de um raciocínio técnico-científico para justificar o trabalho realizado e, além do trabalho realizado, da emissão do próprio documento.
Dentro do Código de Ética Profissional do Psicólogo, nós também temos os princípios fundamentais, né? E aqui esse laudo ele infringe o terceiro princípio, que é o seguinte: o psicólogo atuará com responsabilidade social, analisando crítica e historicamente a realidade política, econômica, social e cultural do caso. E aqui no laudo, principalmente, não possui essa análise, né, histórica, nem um pouco, né, de maneira crítica, política, econômica e principalmente também social.